e o que a gente vai utilizar para a meteorologia. Então por isso eu vou falar o básico sobre ATM padrão, beleza? Eu botei aqui rapidamente aqui os valores da atmosfera padrão para você relembrar. Obviamente que isso aqui são o que a gente vai utilizar mesmo, né? Tá um garrincho desgraçado, eu sei, me perdoe, mas isso aqui é só para você relembrar rapidamente. Galera, a atmosfera padrão para a meteorologia é tudo, porque é através dela que a gente vai calcular diversos valores, diversas correções de altitude. Por quê? Eu estou dando introdução à altimetria. O que é altimetria, gente? Quando a gente decola com o nosso aviãozinho, a gente tem que ficar de olho sempre num instrumentinho lá, que chama altímetro. O altímetro é um excelente, maravilhoso instrumento que mede a nossa altitude. E ele funciona com o quê? Com pressão. Existe também, claro, o radioaltímetro, que utiliza ondas de rádio que são refletidas no solo, mas isso eu vou falar lá na frente de conhecimentos técnicos sobre instrumentação. Mas basicamente é isso, ele funciona com um radar, né, que vai bater no solo e vai retornar, e você tem a sua altura. Mas a gente está falando de altímetro. O altímetro ele funciona com pressão. Pressão aqui, ó, galera, pressão 1013 HPA. Mas por que eu falei isso, gente? Por quê? Porque a pressão atmosférica, ela varia muito. Aquele negócio que eu falei, um dia tá chovendo, um dia tá fazendo calor. O que quer dizer? Um dia tá chovendo, a pressão tá baixa. Um dia que tá fazendo aquele calorzão, a pressão tá alta, entendeu? Então, quer dizer que a gente tem variações na medição do altímetro. Se a gente está voando e pega uma térmica, vai mudar a pressão. Então vai mudar a sua indicação de altitude, certo? Então é importante a gente saber que como a diferença de pressão toda hora, todo nível, eles fizeram a atmosfera padrão e esses valores de atmosfera padrão. É importante a gente lembrar que, conforme que eu falei, seu altímetrozinho, ele muda a pressão, né? Então ele vai marcar uma altitude diferente. E se o seu avião está aumentando a altitude, o que acontece? Quanto mais alto, mais fria é a atmosfera. Isso é uma coisa básica. Existe um gradiente térmico vertical na atmosfera, que quanto mais alto você sobe, mais frio fica o ar. Isso chama-se gradiente térmico vertical. Esse gradiente térmico vertical é o seguinte. Lembrando que o gradiente térmico vertical é o que? Na ISA, na atmosfera padrão. Lembre-se sempre disso. Nós estamos falando sobre a atmosfera padrão, International Standard Atmosphere, que é o que? Atmosfera padrão internacional. Esse gradiente térmico vertical, galera, ele tem um valor. Lembre-se que na nossa atmosfera padrão internacional, ele possui o seguinte valor. Menos 0,65 graus Celsius a cada 100 metros. Beleza? Cada 100 metros na atmosfera padrão internacional para cima você perde 0,65 graus Celsius. Ou menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Beleza? 1000 pés. Tá vendo? Esse é o gradiente térmico vertical da atmosfera padrão internacional, beleza? Tá bom, galera, a gente já sabe que esse aqui é o gradiente térmico vertical. Mas como é que eu vou usar isso aqui? É o seguinte, a gente vai ter diversos problemas com isso aqui. Como a atmosfera ela não é igual, como ela não é homogênea, ela muda, né? Conforme a altitude aumenta, a gente sabe que a cada 1000 pés a gente perde 2 graus na temperatura. E como é que isso vai influenciar? Isso vai influenciar com algo que a gente conhece na teoria de voo, que chama velocidade. Por quê? Um ar mais quente, esse ar mais quente ele se torna menos denso. Se ele se torna menos denso, existe menor resistência ao avanço. Consequentemente, também existe menor sustentação, isso é verdade. Mas você viu que isso interfere na velocidade do avião, certo? E isso também interfere na altitude do avião. Então a gente tem que saber certinho onde é que a gente está. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se a cada 1000 pés eu perco 2 graus,
Se eu estiver voando a 10 mil pés, quantos graus eu vou perder de temperatura? Faz a conta aí, você me responde. Mas enfim, eu quero chegar com isso que é o seguinte, quer dizer que cada valor de temperatura que a gente perde, a gente sente no nosso voo. E é importante a gente saber disso. Por quê? Porque se a gente for voar como se a gente estivesse aqui no solo, com o nosso aviãozinho aqui no solo, bonitinho, se a gente estiver voando com ele aqui, se a gente for planejar o nosso voo todo como se ele estivesse aqui, quando ele chegar aqui, você vai sentir que ele está totalmente diferente. Ele está agindo diferente, a velocidade está diferente, o comportamento, a altitude que você vai estar vai ser diferente. Por quê? Só porque mudou temperatura, pressão e densidade, porque com o aumento da altitude você tem alteração nesses valores. E é importante a gente saber manusear esses valores, certo? Então por isso, vamos começar o primeiro conceito importante para resolver os problemas de meteorologia. Aqueles problemas chatos, certo? Mas eu vou começar agora. Existe uma forma que você tem que tatuar no seu braço, porque é a forma mais importante da aviação para a meteorologia, beleza? Lembrando que essa fórmula é importante por quê? Porque a gente tem que saber qual vai ser a temperatura de atmosfera padrão para a altitude que a gente quer voar, certo? Porque a gente pode utilizar, obviamente, nessa formulazinha que vai descobrir a cada 1000 pés a gente perde 2 graus, mas existe uma forma mais direta para a gente calcular a temperatura para esse nível de voo da atmosfera padrão. Então a fórmula é a seguinte. Então galera, tá aqui a fórmula, que é o que? TISA, que é o que? Temperatura ISA é igual ao que? 15 graus Celsius, que é o que? Só para lembrar, positivo, certo? Mais 15 graus Celsius, que é a temperatura da atmosfera padrão, menos 2 vezes o nível de voo dividido por 1000. O que é nível de voo? É a sua altitude que você vai fazer o seu voo. Então vamos dizer que eu quero voar daqui para Brasília a 7.000 pés. Quero voar para Brasília a 7.000 pés. Eu quero saber qual que vai ser a minha TISA. Então o que a gente faz? Usa a fórmula da TISA, que é o que? 15 menos 2 vezes 7.000 pés dividido por 1000. Isso aqui vai dar o que? Dá 15 menos 14.000 dividido por 1000. Cortam-se os zeros e 15 menos 14, que vai dar... Conta dificílima, meu gente. Mas enfim, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o quê? 1 grau Celsius vai ser a minha TISA para o nível 7.000, beleza? Mais 1 grau Celsius vai ser a temperatura, 1 grau Celsius vai ser a TISA do nível 070, beleza? Essa formulazinha básica aqui, gente, essa formulazinha muito básica, que a gente descobre a TISA para o nível que a gente quer voar, beleza? Lembrando que a TISA é o que? Temperatura da atmosfera padrão, beleza? Temperature of International Standard Atmosphere, beleza? Mas então galera, agora nós sabemos como é que calcula a temperatura para a atmosfera padrão, beleza? Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre temperatura. Eu quase entrei no assunto de altimetria, só que eu pensei bem galera, acho melhor falar de altimetria lá na frente. Porque como eu te falei, essa aqui é a aula 01 e a altimetria é uma coisa já avançada para meteorologia. Eu vou deixar lá para frente, vamos falar das coisas básicas hoje, né? A gente está falando sobre conceitos básicos, certo? Então vamos ficar nos conceitos básicos. Eu falei de como calcular a temperatura, ISA para o nível de voo que a gente vai voar. Mas agora vamos concentrar naquele fator da TISA, que é o que? O T, que é a temperatura, certo? Temperatura. Galera, para você que está assistindo agora, isso vai ser uma revisão da sua aula de física do colégio, do colegial, do ensino médio, que para mim foi ensino médio. Mas enfim, galera, o que é temperatura, gente? Temperatura é o que? É uma unidade de medida para o que? Para o calor, certo? A gente sabe que a temperatura é a unidade de medida para o calor. E o que é calor, gente? A gente sabe, vamos voltar bem pro básico da tia Teteia que te ensinou no colegial. Galera, a tia Teteia disse o seguinte para vocês. Dizem que
existem as moléculas, certo? E essas moléculas, elas estão sempre em movimento. Vocês concordam comigo? Lembra disso na sua aula de física do colegial com a tia Teteia? Lembra-se que todas as moléculas estão em movimento, certo? E esse movimento gera calor, certo? Esse movimento dessas moléculas gera um calor. E se você aumentar a temperatura dessas moléculas, você vai estar adicionando calor para essas moléculas. O que vai acontecer com elas? Elas vão começar a se mexer mais, certo? Se elas começam a se mexer mais, elas começam a soltar mais calor, certo? Elas começam a liberar mais calor, porque calor é o que? É uma energia. E essa energia é liberada com o quê? Com o movimento das moléculas. Tanto que a gente sabe que existe um valor de temperatura que, se a gente atingisse esse valor, cessaria todo o movimento de moléculas, que é a temperatura de menos 273 graus Celsius. Teoricamente, a gente nunca conseguiu chegar ainda nessa temperatura. 273 graus Celsius ou então 0 graus Kelvin. Nessa temperatura, teoricamente, a gente conseguiria congelar, entre aspas, uma molécula. Ela ficaria parada totalmente a menos 273 graus Celsius. Essa molécula cessaria o movimento. A gente até hoje não conseguiu chegar nessa temperatura. Nos laboratórios mais importantes aí do mundo, o pessoal já conseguiu chegar a 272,9 menos 273, menos 272,9 graus Celsius, mas até hoje a gente nunca conseguiu parar totalmente uma partícula do movimento. Esse que eu falei de brincadeira, você congelar, por quê? Porque se você congela uma molécula d'água, ela ainda está se movimentando, entendeu? Ela está se movimentando bem devagarzinho assim e tal, mas ela ainda está se movimentando. Você não parou o movimento dela. Se você parasse, você estaria a menos 273 graus Celsius e não 0 graus Celsius, que é a temperatura que a água congela, certo? Ao nível do mar. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é importante a gente saber esse conceito de calor e temperatura. Galera, a matéria tá tão legal aí que eu decidi continuar. Tem que usar a GPU agora aqui na câmera porque tá acabando a bateria e eu não quero parar com a minha aula. Então, galera, a gente sabe que a matéria em movimento, ela gera energia, certo? E essa energia é denominada calor. Então a gente sabe agora qual que é o conceito de calor. Agora vamos descobrir outro conceito importante para a nossa aula de meteorologia, que é o conceito de calor específico. Gente, o que é calor específico? Calor específico é o que? É a energia, a quantidade de calor necessária para se elevar 1 grau Celsius de alguma matéria. Então você pode ver que cada tipo de matéria, cada tipo de elemento tem um calor específico diferente. Por exemplo, a água ela possui um valor de calor específico diferente, por exemplo, do ferro, por exemplo, do oxigênio também. Cada um tem um calor específico diferente. Só lembrando, calor específico é a quantidade de calor necessária, quantidade de energia necessária para elevar-se 1 grau Celsius de alguma matéria. Beleza? Beleza, pessoal, agora nós já sabemos qual que é o conceito de calor específico, certo? Que é a quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius de uma matéria, certo? Agora vamos saber métodos de propagação do calor, que são muito importantes. Existem 4 métodos de propagação de calor. O primeiro é o que? É a condução, o segundo é a radiação, o terceiro é a convecção e quarto, advecção. Vamos descobrir cada um separadamente. Galera, a condução é muito simples. Eu vou ilustrar para vocês o que é condução. Condução é o seguinte. Imagine que temos aqui várias moléculazinhas juntas, beleza? Aí se a gente botar uma chama aqui, o que vai acontecer? Essa chama, em contato, condução, o método de condução é o que? É o método de contato. Ou seja, essa moléculazinha ela vai começar a aquecer, certo? Ela vai começar a ganhar movimento. Quando ela começa a ganhar movimento, o que ela começa a fazer? Ela começa a bater nessa segunda molécula aqui, certo? Ela começa a bater nessa segunda molécula. Porque as duas estão paradinhas, uma do lado da outra, assim, beleza? Aí o que acontece? Essa aqui começa a mexer mais, porque ela está em contato com o calor, certo? Com a fonte, isso aqui vamos dizer que é o que? Fogo. Beleza? Isso aqui é um modo esdrúxulo, mas para vocês entenderem. Então, eu vou ilustrar com
com essas bolinhas aqui. Essa bolinha tá vendo que ela tá até vermelha já, né? De tanto calor que ela pegou já. Imagina, essa bolinha ela começa, elas estão juntas, tá vendo? Ela começa a receber calor aqui, tem uma chama aqui, ó, ela começa a esquentar, então aumenta o calor dela, ou seja, a energia calorífica dela aumenta. Então ela começa a movimentar mais ainda, certo? Ela começa a ficar mais assim. Só que ela começa a bater nessa bolinha azul, tá vendo? Antigamente como é que tava? As duas estavam assim, estavam uma do lado da outra. Essa vermelha começou a receber calor, então ela começou a aumentar o movimento, certo? A gente sabe que calor, né, é o movimento da molécula, então se a gente aumenta o calor, a gente aumenta o movimento da molécula. Então ela começa a ficar mais assim, tá vendo? E começa a bater na molécula azul. O que a molécula azul vai fazer? Vai começar a bater também, porque ela tá paradinha aqui. O que acontece se eu bater nela? Tá vendo que ela começa a entrar em movimento também? Ó, ela tá paradinha, se eu bater nela, ela entra em movimento também, tá vendo? Então é exatamente isso que vai acontecendo de uma molécula para outra. Essa molécula aqui vai começar a mover, vai bater nessa, que 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 vai bater nessa. Então, o calor ele vai se propagando por contato, por condução. Essas moléculas elas vão conduzindo o calor proveniente aqui do nosso fogo, da nossa chama, e vai sendo conduzido por contato das moléculas, porque a molécula começa a se agitar, bate na outra, que começa a se agitar e bate na outra, entendeu? Isso é a condução. E lembre-se que a condução é sempre em algum material, por exemplo, um material que tem bastante, um calor específico baixo, né, que conduza bastante calor, algum metal, por exemplo. Os metais são muito condutores de calor, certo? Lembrando que a condução é a transferência de calor diretamente entre as moléculas se batendo, passam o calor para a outra. Gente, a segunda forma de propagação de calor é o que? É a radiação. A radiação, ela se dá por quê? É a propagação da energia pelo espaço. Ou seja, ela não é contato de matéria, não são duas moléculazinhas batendo uma na outra que vai transferir calor, é através do espaço. Como que isso acontece? Através da variação do campo eletromagnético das moléculas, que é o caso, por exemplo, do Sol e a Terra. Porque como o espaço é um vácuo, não existe matéria, certo? Não existe como conduzir o calor de uma moléculazinha batendo na outra. O que ele faz? Ele emite calor através de radiação. Ele emite o campo eletromagnético do Sol, ele vai variar com o campo magnético da Terra. E através dessas ondas eletromagnéticas que viajam, elas não precisam de matéria para se prolongarem, né? para se propagarem. A radiação ela não necessita de matéria. É a mesma coisa que a luz também não precisa de matéria. Tanto que a luz que chega do Sol, ela vem de algum lugar, certo? Ela vem do Sol através de radiação. Através da radiação solar que a gente tem o espectro da luz. E junto com isso vem calor irradiado do Sol em direção à Terra. Então com isso, o Solzinho está aqui, nosso querido amigo Sol, ele vai radiar várias ondas eletromagnéticas em direção à nossa Terra. É o que acontece no seu micro-ondas, galera. O micro-ondas ele varia o campo magnético dele, emitindo várias micro-ondas que por radiação vão começar a queimar a nossa amiguinha Terra aqui, beleza? Essa é a radiação. Lembra que a radiação, qual que é a diferença dela para a condução? É que a radiação utiliza campos magnéticos e ela não necessita de matéria para se propagar, beleza? Galera, a próxima forma de propagação de calor é a seguinte, é a convecção. O que é convecção? Galera, convecção é basicamente diferencial de temperatura e pressão. Vamos dizer que aqui embaixo nós temos uma pessoa, certo? Fazendo um churrasco. Aliás, está numa fogueira de São João. O que acontece? Esse fogo aqui, ele está em contato com várias moléculas, certo? Moléculas de ar. E o que essas moléculas de ar fazem quando entram em contato com o fogo? Elas começam a se agitar, certo? Elas começam a se agitar. E o que acontece? Elas se tornam menos densas. Por quê? Porque lembra que densidade é o quê? É a massa pelo volume, lembra? Densidade é massa vezes volume. Então, o que acontece com isso? Se
Se a gente aumenta a temperatura de uma molécula, a gente aumenta, aliás, a gente não aumenta a massa, certo? A massa daquela molécula continua igual. Só que como ela começa a se agitar mais rápido, ela começa, ó, essa aqui é a molécula paradinha, tá vendo? Aí se eu começo a agitar ela, o que ela vai fazer? Ó, ela vai começar a vir pra cá e depois vir pra cá e vir pra cá e vir pra cá. Isso aqui é essa molécula, só que é agitada. Mas você vendo que essa molécula agitada, ela ocupa mais espaço, você consegue visualizar isso? Que essa molécula com mais calor, ela ocupa mais espaço. Por quê? Porque ela tá mexendo assim, ó. Ó, qual que é o espaço que minha mão ocupa? É esse espaço aqui. Agora, qual que é o espaço que ela tá ocupando? Um espaço bem maior, tá vendo? Então o que acontece? A gente muda a densidade dessa molécula sem alterar a massa. Por quê? Densidade não é massa dividido pelo volume? Então, a gente já fez o quê? A gente já aumentou o volume. Se a gente aumentou o volume, o que vai acontecer com a densidade? Vai diminuir. Por quê? Porque o volume aqui é o que está dividindo, tá vendo? Ele é o divisor aqui, ele que está diminuindo a densidade. Porque é ele que está dividindo aqui o valor da massa, porque densidade é massa dividido pelo volume, é o valor de densidade. Se a gente aumenta o valor do número que está dividindo, o que vai acontecer? O total vai baixar, certo? Vamos dizer que eu tenho aqui densidade vai ser igual aqui massa 10 dividido por volume 2. Quer dizer que a densidade disso aqui é 5, certo? Agora, se eu aumentar o volume, o que vai acontecer? Ó, vamos dizer que eu aumentei o volume, que era 2, eu botei por 5. O que vai acontecer? Com o resultado final, diminuiu. Vocês conseguem enxergar isso? Se a gente aumenta o volume, a gente diminui a densidade, porque o volume é o fator que está dividindo a massa, certo? Então, como você pode ver, matematicamente a gente comprovou que se a gente aumenta o volume, a gente diminui a densidade. E é basicamente isso que acontece na convecção. Por quê? Porque essa molécula ela começa a ocupar um espaço maior, porque ela está se mexendo muito rápido. E o que acontece então? Esse ar torna-se menos denso. E a gente sabe que o quê? Que o ar menos denso, pelo princípio de Arquimedes, o que acontece? Ele sobe, certo? Na verdade não é ele que sobe, na verdade é o ar mais denso que empurra ele para cima, certo? Mas se esse ar aqui em cima da fogueirinha ele está menos denso, o que o ar que está denso em volta vai fazer? Vai empurrar ele para cima. Esse ar que está mais denso aqui, ó, o ar que está mais denso, vai empurrar o ar que está menos denso para onde? Para cima. Isso é convecção, gente. O ar vai ser... as moléculas vão se deslocar, vão transferir calor para cima. Por quê? Essas moléculas quentes vão subir e vão aquecer esse ar aqui em cima. Por quê? Porque elas estão subindo, estão se agitando e como ela vai subindo, ela vai aquecendo esse ar que está em volta dela. Vai propagar calor para essas outras moléculas aqui em cima. Isso no sentido vertical, beleza? Tá bom, galera, a gente soube agora o que é a convecção, certo? A gente soube como é que funciona a convecção, certo? A gente aprendeu o que é o diferencial de densidade das matérias, que esse calor menos denso vai se elevar e com isso vai ser criada uma convecção. E é uma forma de propagação de calor por convecção. Basicamente, o que pode acontecer. Claro que a panela ela utiliza a condução, né? Porque a panela está no fogo diretamente, né? Sua panelazinha aqui está diretamente com a chama, então vai passar rapidinho aqui o calor. Mas se eu, por exemplo, se eu botar a panela sobre a chama, vai aquecer também. Claro que vai ser muito mais devagar porque o ar ainda vai ter que fazer a sua convecção. E é claro que diretamente, por condução, você aquece mais rápido, porque as moléculas vão bater diretamente aqui, vão começar uma a se bater na outra direto na panela. Aqui o ar vai ter que ficar menos denso, subir e começar a aquecer a parte de baixo da panela. Mas basicamente é isso, tá, gente? Vocês entenderam qual a diferença? É óbvio que ninguém usa a panela assim, né, gente? Mas enfim. Por último, temos a advecção. O que é a advecção? É parecido com a convecção. A convecção a gente soube que é o quê? Que é deslocamento de calor na direção vertical, certo? A advecção, gente, é parecido, só que além de ser no sentido
vertical vai ser no sentido horizontal. Aí você deve perguntar, mas pô, GT, como é que funciona isso? Eu sei que a molécula ficou menos densa, por isso o ar mais denso empurrou ela para cima. Tá bom, então quer dizer que ela vai empurrar para o lado também? Não, a advecção é diferente. A advecção é transporte de calor no sentido horizontal pelo vento. O vento aqui, ó, o vento está soprando e aquelas moléculas quentes, certo? Aquelas moléculas que estão com calor mais alto do que as outras vão ser transportadas. O vento vai carregar essas moléculas para cá, ó. E essas moléculas vão aquecer, seja lá o que for que tiver aqui, essas moléculas vão aquecer. Basicamente aquela brisa, quando a gente está na rua, a gente vê aquela brisa, aquele calor na nossa cara, assim, geralmente tem um cara, sei lá, tá fazendo lá, lá o milho dele, né, aquelas barraquinhas lá, sei lá, tá vendendo paçoca, ou então esquentando lá o milho, aí bate aquele vento, então no próprio churrasco, assim, o cara bate aquele vento, vem aquele calor na sua cara. É basicamente isso aqui, gente. O vento vai carregar aquele ar quente para uma outra posição no sentido horizontal. É a principal diferença de advecção para convicção. Beleza? Ó. Convicção é no sentido vertical para cima, advecção é no sentido horizontal. Beleza, pessoal? Entenderam bem isso? Tá bem entendido? Beleza. E por que chama inversão térmica? Porque a gente sabe que o gradiente vertical térmico é o quê? É nos 9 graus a cada 1000 Kelvin. A gente viu isso no começo da aula de hoje. A gente sabe que quanto mais embaixo,